no nome de Jesus. Vamos lá então. Muito obrigado, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, através da internet, podermos estar aqui falando do Teu nome, da Tua palavra e de assuntos, Senhor, que nos dá a oportunidade de crescer, de sermos melhores. Não somos e nunca seremos perfeitos, mas reconhecemos que sempre surgirão oportunidades de sermos melhores, Senhor, em alguma área da nossa vida. Então quero te agradecer por este encontro, por esta oportunidade, para quem já chegou, para quem chegará durante a live, para quem acessará a gravação, que seja bênção na vida das pessoas, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, se nós oramos e agradecemos por este encontro, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Seja sem pressa. Janta tá quase pronta, né? Você pode assistir a live, garfando, eu não. Glória a Deus, é isso aí. Vamos lá então, gente. Eu quero que vocês separem aí, quem puder, 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nos versículos, deixa eu ver aqui, 8, o 10 que está como base pra gente, mas eu vou ler um pouquinho antes, o versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, tá? Se você puder aí depois separar, se durante a live você puder acompanhar também com a palavra, porque enquanto a gente lê, a gente aprende, a nossa fé ela é colocada em prática, nós somos fortalecidos na jornada pelo poder da palavra do Senhor e por tudo aquilo que Ele tem para agregar na nossa vida, né? Então a gente vai falar de algo muito, muito interessante que chamou a minha atenção sobre o tal da carroça vazia, porque realmente a gente consegue perceber que qualquer coisa que está vazia, ela faz barulho demais, né? Você pode pegar uma lata de leite em pó, e aí você enche essa lata de leite em pó de terra. Vou falar terra porque é mais pesado. Eu poderia até usar o próprio leite em pó, mas você pega uma terra, e aí você pega 2 latas de leite em pó. Uma você enche com areia até a borda mesmo, bota a tampa, lacra, e a outra você deixa vazia, sem tampa. Se você jogar as 2 latas, com certeza a lata que vai fazer barulho é a lata que está vazia, né? Então a gente consegue perceber que muitas das vezes foi a lição que eu aprendi neste texto, eu quero dividir com vocês, de que na maioria das vezes as pessoas que mais faz barulho são as que estão vazias. As pessoas que chama mais atenção, tenta mostrar alguma coisa, são as que estão mais vazias. Às vezes nós percebemos que tem pessoas que elas parecem que são muito decididas, né? Elas chegam, elas falam, resolvem. É pesado, mas é verdade. E tem pessoas que tentam resolver no grito, na voz alta. Tem pessoas que tentam logo intimidar a outra para tentar mostrar poder sobre aquela situação, domínio, mas na verdade, na maioria das vezes, as pessoas que tentam impor alguma coisa, as que chegam gritando, botando o pé na porta e tentando ganhar no grito, na voz alta, essas pessoas, elas são as mais vazias em seus interiores. E aí, elas fazem barulho demais. Porque quem é cheio, quem é completo, quem tem áreas preenchidas com o que é bom, com o que é certo, não faz barulho. Sabe exatamente como se comportar, tem a decisão, as decisões são organizadas aqui dentro. Sabe, não precisa, a pessoa que é organizada, a pessoa que sabe quem é, ela não vai querer provar no grito para ninguém. Hoje eu passei na rua trabalhando e muita gente olhando a gritaria quando eu passei assim no trânsito, uma mulher com uma criança, mas ela gritava muito com uma outra pessoa. Eu não sei se essa pessoa
quase atropelou ela, não sei, eu não consegui ver a outra pessoa, né, que o trânsito parou, mas ela gritava muito, muito, a criança muito coagida do lado dela, com muita vergonha, as pessoas olhando e ela gritando, gritando, apontando o dedo, falando, sabe? Na maioria das vezes, as pessoas que usam muito grito, que usam muita voz alta, é porque elas mesmas não são decididas. Elas tentam externar uma coisa que na verdade não são. Tá dando para poder compreender? Então eu peguei muito isso, sabe? Porque eu não sei quantas pessoas... nós temos 3 pessoas aqui na live agora, não sei se isso acontece com vocês. Se acontece com vocês, que seja um tema libertador para vocês, como para mim também. Se não acontece, vocês lembrarem de alguém, isso pode ajudar numa reflexão de entender certos comportamentos de pessoas, uma forma de camuflagem disso aí, porque vai usar o grito, vai usar a voz alta para poder inibir, coagir, impedir que uma outra pessoa tente argumentar, tente se defender, tente vir com um posicionamento que possa diminuir aquela pessoa. Então, para ela não correr o risco de ser contrariada, não ter aprovação no que ela está falando, ela vai gritar. Ela vai usar o tom de voz, ela vai inibir, ela vai coagir, ela vai intimidar as pessoas com uma postura. E esse tipo de postura, essa armadura que esconde uma pessoa vazia, insegura, que não tem, não consegue ser centrada em suas decisões, naquilo que ela sabe que é melhor para a sua vida, sabe? Então, na maioria das vezes, a gente acaba se deparando com pessoas desta forma. E elas parecem ser decididas, elas parecem ser resolvidas, elas parecem que estão no controle, mas na verdade elas estão tentando ter o controle de uma situação que possivelmente ela possa perder. Então isso é muito perigoso muitas das vezes, porque as pessoas, quando faz barulho demais, ela corre o risco de perder pessoas, romper relacionamentos, sabe? Então a palavra branda, diz a palavra, ela esfria o furor, ela arranca o furor. Então a gente consegue perceber que o tom de voz, a postura, vai dizer exatamente quem somos. Acaba gastando muita energia mostrando algo que não é. Exatamente. O que poderia gastar energia com outras coisas, acaba gastando em coisas que não vai valer de nada, que vai acabar expondo ela mesma, não vai agregar, não vai mudar nada, sabe? Então refletir muito. Então vamos lá. A gente já tem 13 minutos aqui de live. Eu vou estar lendo o texto agora que eu separei para dividir com vocês. E eu espero que seja bênção essa história. Vamos lá então. O texto que nós vamos ler base de 1 Pedro 3,10, mas eu vou ler a partir do 8 depois, diz assim, ó: pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer amar a vida, saborear a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Tá vendo como é que é muito interessante essa colocação? Muitas das vezes as pessoas não vivem dias bons porque elas já destroem seus dias com o que fala. As pessoas já perdem o seu dia, às vezes no início, num celular que não despertou, numa calça que não achou e está atrasada, aquela correria toda, e culpados e não sei o que lá. Muitas pessoas já perdem o seu dia assim que ele começa, porque o que se fala, o que se decreta, o que se determina através da nossa voz, de palavras de autoridades que saem da nossa boca, ali já pode ser crucial.
Então, pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, comece refreando a sua língua. Sabe como é que é importante? Eu costumo até falar algo que eu aprendi um dia, né? Qualquer coisa que você falar, o primeiro é ouvir a você. Você até pode achar que está falando alto com alguém, está forçando a barra de alguém, está confrontando alguém, mas todas as vezes que você e eu falamos alguma coisa, o primeiro a ouvir o que estamos falando somos nós mesmos. Está bem pertinho aqui, ó. Bem pertinho aqui, ó. E muitas das vezes o que nós falamos determina muito o resultado do nosso dia, da nossa postura. Tá? Então a gente consegue perceber. Mas vamos lá então, ó. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou: além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Perguntei ao meu pai: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar, tratando o próximo com grossura, inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar que é a dona da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Diariamente, nos deparamos com verdadeiras carroças vazias que fazem barulho, pensando conquistar o respeito ao longo do caminho. Porém, a única coisa que consegue é somente prosseguir sozinhos. Fantástico, né? Eu estava lendo aqui e já fui me arrepiando. Eu fui imaginando a cena desse homem ouvindo o conselho do seu pai e percebendo o que estava acontecendo ali. E aqui a gente consegue perceber que de verdade, sabe, não tem como a gente apontar dedo para ninguém, é aprender com isso tudo. A carroça vazia, ela faz barulho demais, isso é verdade. E quando eu li, eu tive acesso a esse texto, eu pude perceber de que realmente muitas vezes as pessoas querem impor. Eu conheço pessoas que elas não conseguem ouvir, elas interrompem você o tempo todo, porque o que tem que prevalecer é a opinião dela, é o assunto que está saindo com fundamentos dela, e parece que ela não está nem aí para você. Sabe, então isso é uma grande reflexão. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Está tendo um assunto, está tendo uma conversa, está tendo uma discussão, né? Porque discussão não é gritaria. A palavra discussão é conversa no original, né? A base de uma discussão é conversar, é você discutir, argumentar, cada um apresentar o seu ponto. Sabe, muitas das vezes a gente se depara com situações como essa. Você percebe numa conversa que a pessoa, ela tá ali conversando com você, mas o que prevalece é somente a opinião dela. Ela toda hora está interrompendo você, ela não deixa você terminar uma frase. Sabe, esse tipo de pessoa, ou esse tipo de comportamento, não vale nem a pena a gente poder continuar conversando. E isso me faz aprender, sabe? Porque às vezes nós chegamos numa situação com uma opinião formada. Eu sei que você vai se identificar com isso, porque eu também me identifiquei. Às vezes a gente chega para resolver algum assunto com uma opinião formada. E seja qual for a argumentação do outro lado, a gente já fica maquinando aqui o que vamos falar, como vamos falar, persuadir a pessoa, impor nossa posição, e que na verdade acaba sendo um encontro inútil, sem fundamento, porque nós chegamos com uma opinião formada e vamos defender essa tese até o final.
Sabe, a gente erra muito nisso, vocês concordam comigo? Concordam comigo? Coloca aí. Se vocês não concordarem, também pode falar, pastor, tá exagerando, você tá louco. Mas se você concorda, coloca a sua opinião aí. Porque a gente pode perceber que de verdade isso acontece. Talvez nós já nos comportamos assim. A carroça vazia, foi interessante que ele pergunta para o pai, como que você sabe que... Nós sabemos que é uma carroça, mas como que você identificou que ela está vazia, pai? Aí ele falou, por causa do barulho. Carroça vazia faz barulho demais. Pessoas vazias, elas acabam tentando impor as coisas para com as outras. O que prevalece é o que ela tá, é o que é externo, porque dentro dela algumas coisas não foram resolvidas, não foram consolidadas. Sabe, então não é questão de que você tem que se distanciar de pessoas assim. A ideia da live é nós refletirmos e no quanto nós podemos aprender com isso. Sabe, porque é muito fácil apontar o dedo para os outros. E quantas coisas erradas nós fazemos também. Quantas vezes nós desejamos impor uma situação, não abrimos espaço para diálogo, sabe? Então é uma live aberta para a gente poder refletir no quanto nós podemos melhorar e crescer nesse sentido. Aprendi que, independente do que aprendemos ou sabemos, precisamos nos desconstruir dia após dia. Eu costumo usar muito isso aqui, Carlinhos, na questão de desconstruir, principalmente quando nós somos convertidos, né? Você vai perceber que o apóstolo Paulo, quando ele envia a carta, ele envia Tito a Creta, ele envia outros homens, Timóteo, algumas nações com cultura romana, grego-romana, ele envia, ou ele foi, ou ele enviou pessoas para poder confrontar a cultura local, né? Não é simplesmente o evangelho chegou nesses lugares e arrebentou. Claro que não. Uma das grandes missões dos apóstolos era levar o evangelho e confrontar a cultura local. Então, quando você tem uma cultura local, quando você vem do mundão, quando eu venho do mundão e o evangelho começa a achar o espaço no meu coração, ele vai ter, o próprio evangelho vai desconstruir culturas que o mundo construiu em mim. Beleza, Carlinho? Consegue imaginar comigo dessa forma? O mundo, ele constrói muitas coisas na nossa vida. Quando o evangelho chega, não tem como fazer por cima, não tem como conciliar, não tem como ficar do lado. Ele vai desconstruir culturas que foram formadas na nossa vida para que naquele local levante-se pilares do evangelho com uma nova visão, como um farol para poder iluminar a nossa vida e iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, então eu consigo perceber que sim, quando eu tenho acesso a um material como esse, eu tenho a oportunidade de crescer, de melhorar. Só ouço verdade. Amém, Tiana. Deus abençoe, amada. Laís também está aí, verdade, só ouço verdade. Glória a Deus. Então a gente consegue perceber de que aonde existe esse vazio em mim, que eu não consigo mais ter um diálogo saudável com as pessoas. Aonde está o vazio em mim? Em que parte da jornada? Talvez não é que eu fiquei vazio, a pessoa ficou vazia, mas que lugar dentro de nós não foi preenchido o suficiente para poder gerar segurança em nós, referente à decisão, a compartilhar momentos da nossa vida, a aceitar a opinião das outras pessoas, mesmo que a opinião delas não é compacta com a nossa opinião. Sabe, a jornada nos faz aprender muito. A jornada nos faz identificar o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores, o quanto nós podemos e devemos melhorar. Eu achei muito interessante aqui, ó. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, no sentido de intimidar, tratando o próximo com grossura inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar que é a dona da razão e da verdade absoluta,
tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Sabe, essa questão de as pessoas quererem ser dona da verdade absoluta, isso é muito real. Sabe, quando eu acesso isso, eu procuro trazer para mim, porque o conhecimento, eu costumo dizer aqui que o conhecimento abre portas, conhecimento gera liberdade. A pessoa que não tem conhecimento, ela se torna escrava de muitas coisas, inclusive de pessoas. Quando a pessoa tem conhecimento, ela se torna livre. E também existe a questão de que quando nós temos muito conhecimento, se não for bem administrado, rola uma soberba, rola um nariz empinado, rola um saltinho alto. Vocês podem até concordar comigo, e é verdade. Tem pessoas que são desprovidas de conhecimento e elas são ignorantes, não é nem questão de ignorante de ser grossa, ignorante de não ter conhecimento, são vencidas facilmente, são enganadas facilmente. Então quem tem conhecimento tem porta aberta, quem tem conhecimento vive liberdade em muitas áreas. Porém, o conhecimento também pode trazer soberba se não for bem administrado. O muito conhecimento pode fazer da pessoa se achar melhor demais. Sabe, muitas das vezes a gente precisa entender isso, que todo mundo tem um começo. Eu lembro que eu trabalhei durante anos, trabalhei 8 anos na Contax, a empresa que prestava serviço para a Oi. E aí, minha amiga Laís, que está aí, não sei se ela está aí ainda, trabalhou comigo lá. E aí você entra, faz um mês de treinamento, depois você fica ao lado de algumas pessoas, ouvindo, prestando atenção de como ela trabalha, e depois aquela pessoa que já é experimentada começa a te ajudar, te dar oportunidade para você exercitar também. E aí eu lembro que na primeira semana que eu fui pro call center e começaram a me colocar do lado das pessoas cascudas lá, para me poder aprender, muitas delas me esnobavam. Me olhava de cima e embaixo, tipo assim, pô, sou o quê, novato, tá chegando agora e blá blá blá. Só que as pessoas que já estavam cascudas ali, elas esquecem que um dia começaram. As pessoas que são experimentadas ali, elas esquecem que um dia começaram, que foram treinadas, que começaram com insegurança, com medo de colocar o headset, de atender o cliente e de dominar o sistema, ao mesmo tempo que você está resolvendo uma situação com o cliente. As pessoas, no geral, quando elas chegam num período de bagagem, de conhecimento, elas têm um pouquinho de amnésia, né? Elas esquecem que um dia começaram, que tiveram insegurança. E aí se acham melhores do que as outras. Trabalhamos sim, isso aí, Laís. Elas se acham melhores. Então eu costumo dizer isso. O excesso de conhecimento, muitas das vezes, se não for bem administrado, nos faz soberbo. Nos faz acharmos que somos melhores do que os outros. Sabe, então a gente precisa ter o pé no chão sempre. Que você seja requisitado, que você seja procurado, que você seja elogiado, que as pessoas venham ter prazer em acessar a tua vida porque você é bom em muitas coisas, mas que nós nunca venhamos a esquecer que um dia começamos, das nossas origens, que um dia nós não sabíamos nada. E se conseguimos ter conhecimento, é porque alguém ajudou, porque alguém teve paciência, é porque alguém esteve do nosso lado para nos fazer chegar. Muitas pessoas esquecem de um dia que um dia começaram, isso em qualquer área. Exatamente. Em qualquer área você percebe que as pessoas conseguiram um conhecimentozinho, o novato já não presta. O novato é chato, vem aqui para poder ser importuno. E aí a gente consegue perceber de que, às vezes, o excesso de conhecimento pode gerar soberba, sabe? Mas o conhecimento, o lado bom do conhecimento é a liberdade que ele gera. Nós não ficamos presos, nós não ficamos dependentes das pessoas, porque o conhecimento gera liberdade, sabe? Então a gente precisa poder entender, tratando o próximo com grossura inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo, né? A gente falou sobre essa questão de interromper conversas. Eu conheço pessoas que são assim, e a vontade que eu tenho é de sair.
Só que eu não posso ser mal educado, não é do meu caráter sair. Mas existem pessoas que é insuportável conversar com elas. Porque elas não deixam você, elas não respiram. Ela fala para não dar espaço para que o seu argumento seja apresentado. E aí eu não quero falar dessas pessoas que são assim. Eu quero refletir nisso e não me comportar assim. Tá dando para poder entender, gente? A visão da live é essa. Não é apontar o dedo para quem é grosso, para quem é prepotente. Não é apontar o dedo para quem é descontrolado com palavras. É refletir nisso tudo, aprender para não fazer a mesma coisa. Para não cometer os mesmos erros daquelas pessoas que nós não gostamos da postura delas em determinadas situações. Então aqui eu vejo isso. Dona da razão e da verdade absoluta. As pessoas usam o tom de voz para poder imprensar, amassar você na parede, não deixar você sair, acuar você mesmo, para que a opinião dela sempre venha prevalecer. Só aprender com esses... Exatamente, é isso aí. A intenção é essa, é pegar isso tudo e perguntar onde eu posso melhorar. Como que eu posso crescer? Né? Porque eu costumo aprender nisso. Uma das grandes virtudes do ser humano não é ficar apontando de erro, mas é poder perceber como eu posso agir para não fazer igual. Como eu posso agir para não me comportar igual. Porque apontar o dedo é fácil. Né? E eu conheço pessoas e eu também já agi assim, né? Porque é fácil falar dos outros. Eu também já agi assim, de condenar a atitude das pessoas, e muitas das vezes eu fazia também. A gente esquece fácil, a gente tem uma amnésia assim, poderosa, que nos faz esquecer rapidamente, né? Então a gente precisa ter essa identificação de ter você pode até ser seguro no que faz, ter o controle da situação, mas temos que respeitar a outra parte. Nós temos que aprender a ouvir as pessoas. Nós temos que aprender a dar espaço para que as pessoas apresentem a opinião delas e não descartar. Eu já tive em situações de conversa com pessoas que o que ela falou, para mim, não tinha fundamento nenhum. Mas eu não quis ser grosseiro, eu não quis chegar para ela assim, você tá louca. Não quero nem continuar a conversa, segue a sua vida. Claro que não. Você não precisa ser grosso para poder descartar a opinião de alguém. A pessoa vai falar alguma coisa, você vai ouvir... Beleza, vou pensar no teu caso, vou pensar nisso aí. Mas não quer dizer que você vai falar, pensar que você está conivente com aquilo. Vocês concordam comigo? Escreve aí, coloca aí. É bem fácil apontar o dedo para o outro, quero ver olhar para si, infelizmente. Exatamente, né? A intenção é essa, é a gente aprender o suficiente para diminuir o apontar de dedo para as pessoas e ver o quanto nós podemos amadurecer. Né? Então esse crescimento vai muito também na nossa postura de dar oportunidade para que as pessoas apresentem o argumento dela, a visão dela. Porque senão a gente vai sempre estar gritando e não vai mudar nada. Não vai mudar nada porque a pessoa que está do outro lado ela já vai saber as características. Ela vai saber que certas pessoas estão tentando resolver a situação impondo através do grito, da palavra alta, da ignorância, do não dar oportunidade da pessoa apresentar sua opinião. E aí o que acontece? É só falatório e a pessoa do outro lado não reflete. É muito bom quando você conversa com alguém e a pessoa do outro lado chega com um argumento e ela já para poder analisar e pensar depois que conversa com você. Vocês concordam comigo? Né? Falar é fácil, o Bruno colocou aí. É muito gostoso quando isso acontece, eu vivo muito isso. De dar uma opinião, de conversar com a pessoa e a pessoa está formada com uma opinião e depois ela para, ela reflete, ela pensa pelo menos. Por quê? Porque você conseguiu
espaço no coração da outra pessoa para ela poder te dar atenção. E quem grita muito, quem força muito a barra, impondo situações, acaba não sendo respeitado, acaba não tendo credibilidade, acaba não tendo um espaço importante na vida de outras pessoas porque quer resolver no grito. Sem dúvidas, trocas de conhecimentos. Exatamente isso aí. Mas vamos lá, vamos ler aqui o trecho bíblico que eu separei? Senão a gente vai desenvolvendo aqui nesse material e eu não falo da palavra. Vocês sabem que eu gosto de falar da palavra, né? Então vamos lá, ó. 1 Pedro 3, versículo 8. Para quem chegou aí, acabei não dando minhas boas-vindas, né? Porque a gente já estava engrenando. Então, para quem chegou aí durante a live, obrigado pela presença de vocês. Somos 5 no Facebook, 5 no Instagram. Fica mais um pouquinho com a gente aí, tá? Daqui a pouco eu vou estar encerrando para não tomar muito tempo de vocês. Então, o texto bíblico que eu separei para a gente poder falar sobre esse tema, carroça vazia, está na primeira carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 3, no versículo 8 ao 10. A gente pode até passar um pouquinho do 10. Ó, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você já vê como é que ele é muito cuidadoso sobre a questão da cumplicidade, da unidade e do respeito mútuo, né? Não pagando mal, 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz, não busque a paz somente. Tenha um empenho, seja agudo, seja firme em alcançá-la. Porque se você ia poder, eu procurei a paz. Ah, mas aí, sabe, aquela pessoa preguiçosa que só olha por cima, assim, superficialmente. Ah, não achei, tá bom, vou dizer que não encontrei, né? Procure a paz e pense em encontrá-la, sabe? E a gente lê no versículo 10, para quem quer amar a vida e ver dias felizes, comece refreando a sua língua. Comece controlando o seu tom de voz. Esse tipo de pessoa continua a jogar o fardo sobre as pessoas, mas não aceita conselho, não aceita opinião, não aceita qualquer palavra. Não aceita qualquer palavra que diverge as suas vontades. Apenas ela tem razão, exatamente. Sabe, é isso aí, Vanessa, que eu quero pegar para mim. É isso que eu quero aprender para não cometer esses erros também. Então, o maior pecado do ser humano é a própria língua. Muitas das vezes as pessoas não gostam de ouvir. Então a gente consegue perceber que quer ter paz, quer viver dias bons, comece controlando a sua língua e o tom de voz. Sabe, quer viver dias de paz? A paz começa no momento em que nós percebemos o quanto Cristo está presente na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo. Sabe, isso já começa a ter um controle dentro de nós para que nós não venhamos a querer achar que a absoluta verdade está só na nossa opinião, né? Eu costumo dizer que tem uma frase que fala que quem cala consente, né? Essa frase é muito conhecida e as pessoas, quando querem se defender diante de certas situações, olha lá, ó, eu falei, conversei, ele ficou quieto, quem cala consente. Mas eu tenho uma visão diferente quanto a isso. Para mim, em determinadas situações, quem cala é sábio, não é condizente, tá? Quem cala é sábio. Por que quem cala é sábio? Porque quem cala sabe exatamente da verdade que está aqui dentro. Ele não vai precisar gritar para provar que ele está certo. Você, quando está certo, você não precisa gritar para ninguém, porque vem à tona.
quando nós servimos a um Deus de justiça, coloca isso no coração de vocês, quando nós servimos a um Deus de justiça, Ele faz brilhar a nossa situação como um sol de meio-dia. O que é o sol de meio-dia, como diz a palavra? É aquele sol que fica no centro, no meio, todo mundo vê. A justiça de Deus, ela é linda, ela é perfeita. Então, dependendo do que está acontecendo, do que você está conversando ou resolvendo alguma coisa com alguém, calar não é consentir, calar não é se assumir culpado. Em determinadas situações, calar é sabedoria, é ser sábio. Porque o Deus de justiça que você e eu servimos trará à tona toda a verdade que você está guardando, que você está protegendo. Vale mais a paz do que a razão. É isso aí, né? Isso aí é uma grande frase conjugal, né? As pessoas falam que elas preferem... Como é que fala mesmo aquela frase, gente? Do que ter razão. Me fala aí. Escreve aí. É melhor... como é que é melhor não sei o que do que ter razão, né? Eu não quero ter, eu tô pagando para não ter problema, né? Às vezes as pessoas falam muito isso aí. Para não ter problema, deixa para lá, tanto faz. Eu fico no prejuízo se for necessário, mas eu quero é paz, eu não quero é confusão, né? Isso aí são frases muitas vezes conjugais que se usa muito. Mas aqui a gente consegue perceber de que esse amor, essa paz começa no frear da nossa boca, como o apóstolo falou. E é uma decisão tua. Sabe, isso aqui é uma decisão tua. Isso aqui não é influência bíblica, não é o quanto você é influenciado por pessoas. Não, isso aqui é uma decisão particular. Você não precisa ser santo, ter lido a Bíblia toda, ser doutorado em não sei quantas faculdades. Você pode decidir não forçar a barra, não se impor em determinadas situações, porque você se conhece e sabe que você está certo. Sabe, e uma hora vem à tona. A tua verdade vem à tona. Mas se nós estivermos errados, nós temos que realmente pedir perdão, pedir desculpa, tentar resolver aquela situação. O que não pode é a gente tentar defender, defender algo que nós estamos errados. Aí não rola. Aí não tem como. Mas se eu estou certo, se eu sei do que eu estou defendendo, eu não preciso ficar gritando, eu fico na minha. Deixa para resolver aquilo depois. Entre ter razão e ser feliz é melhor ser feliz. Valeu, Thelminha? Tava com saudade. Voltou aí a live, né? Seja bem-vinda mais uma vez. Então a gente consegue perceber esses detalhes de que vale a pena amadurecer na jornada o suficiente para silenciar na hora certa. Não ter que aumentar o tom de voz para poder provar que você está certo. Sabe, se não tem testemunha para poder apresentar que você está certo, uma hora vai vir à tona o que você acertou, o que você procurou fazer de melhor. Isso é certo. Mas a gente não tem paciência. A pessoa fala alto, a gente quer falar num tom acima e você não vai ficar assim, não, vou te provar, tal, a gente quer gritar, sabe? As pessoas, quando elas estão vazias demais, elas vão fazer muito barulho. Muito barulho. E talvez você que está na live, como eu, estamos tendo a oportunidade de refletir. O quanto você tem se desgastado gritando. O quanto você tem se desgastado tentando impor uma situação para alguém. Na sua própria casa. Talvez você está se aborrecendo desnecessariamente. Porque se conhece, porque sabe como que funcionam as coisas, mas a outra parte não está atendendo como você queria. E aí, como aos teus olhos as coisas não mudam, você está querendo ganhar no grito, né? É outra frase conhecida, ganhar no grito. Você está querendo impor uma situação que é desnecessário, porque você precisa ter o controle, nós precisamos ter o controle
do conhecimento de quem somos. Vocês concordam comigo? Gente, se vocês não concordar, pode escrever aí, vocês sabem que tem essa liberdade. Sabe, gastar energia com coisas que não vão agregar, porque a outra pessoa está do outro lado armada, ela já está na defensiva, esperando um grito teu para poder colocar um tom acima. E aí a palavra alta, ela se torna agressiva, e tornando agressiva a gente tem inimigos. A gente acaba construindo inimigos dentro de casa ou no nosso relacionamento, porque substituímos a conversa por grito. Substituímos a certeza do que sabemos, de como somos, em tentar impor para as pessoas a nossa verdade, o nosso ponto de vista, na marra, no grito, amassando a pessoa com palavras. Sabe, então a gente precisa ter esse domínio próprio, essa consciência. E eu pude refletir muito, sabe, que nós não sejamos mais como carroças vazias. Que aquelas pessoas que já sabiam que determinadas situações já iriam nos provocar o suficiente para gritarmos com os outros, que as pessoas venham ficar perdidas quando perceber que nós não estamos mais nos comportando como nos comportávamos. E a caminhada gera esse crescimento para a gente, né? Porque se eu não procurar ter segurança e conhecimento de quem eu sou, eu continuarei gritando, eu continuarei fazendo barulho, eu continuarei querendo provar para as pessoas a minha verdade. Ei, você, de boca fechada, vai apresentar quem você é, aleluia. As pessoas sabem quem você é, elas vão mentir, podem mentir contra você. As pessoas que não suportam você podem criar situações, mas as pessoas que te conhecem sabem exatamente quem é você. E muitas das vezes você, com a boca fechada, vai se apresentar na sua essência. A Bíblia mesmo diz que não é por mal, não é por muito falar que sereis ouvidos. Sabe, esse muito falar, ele acaba fazendo com que palavras desgovernadas saiam da nossa boca, ao ponto de ferir, de machucar o outro lado. Por quê? Porque em vez de nós consolidarmos e confiarmos em quem somos e na opinião que temos diante daquele assunto, a gente vai querer provar para os outros ou para aquela pessoa que estamos conversando ou discutindo. Vamos provar para ela que nós estamos certos. E como ela não está aparentemente ouvindo, entendendo o que estamos falando, a gente vai gritar. Sabe, quando começa a gritar, já começa a perder. Eu tinha separado aqui um versículo, ó. Provérbios 10:19. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha que interessante, né? No muito falar não falta transgressão. E é verdade. É quase impossível uma pessoa começar a falar demais, descontroladamente, e aquela conversa, aquela reunião acabar em paz. Alguém vai se machucar e palavras não voltam para a boca. A gente já escutava isso, já escutamos isso desde pequenos. As palavras que saem da tua boca e da minha boca não voltam mais. E aí falou, né? E tem aquele ditado de que muitas das vezes uma palavra machuca mais do que uma bordoada. E é verdade, inclusive tem lei aí, se eu não me engano, estava para ser aprovada, votada, de que sobre agressão verbal também vai penalizar pessoas. Agressão verbal. Por que se tornou lei isso? Porque as pessoas estão querendo impor suas opiniões no grito. Elas estão querendo provar no tom de voz, na força que ela acha que tem, provar que elas são melhores, que elas estão certas, de que o ponto de vista delas é melhor, a análise dela é melhor. E aí é tanta imposição que começou a machucar e virou lei.
Talvez quem levou a lei para o Senado, talvez quem elaborou a aprovação dessa lei foi uma pessoa que já foi muito ferida, que já foi muito machucada, que ainda no subconsciente escuta aquelas palavras agressivas de alguém que um dia tentou impor sua opinião com palavras em tom alto, né? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Sabe, então aqui a gente consegue ter uma análise muito importante do quanto é bom termos o controle, sabe, termos a prudência, termos o conhecimento de quem somos. Começou uma conversa e viu que não vai dar em nada, que o outro lado não está recebendo, encerra. Se tiver uma oportunidade, conversa novamente depois. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão vazias, elas vão fazer muito barulho. Então não adianta ficar alimentando uma conversa com alguém que não quer ouvir o outro lado. Não adianta. Então as carroças vazias continuarão fazendo barulhos. E as carroças cheias, preenchidas, elas só vão realmente ter o seu som natural, né? Porque tem certeza de quem é. Né? Talvez não consigamos um adjetivo, uma boa explicação para falar da carroça vazia, da carroça cheia, né? Mas para falar da vazia é fácil, barulho. Barulho. Carroça vazia faz barulho. Você não precisa nem estar olhando para poder perceber quem é barulhento e quem não é. E muitas das vezes a pessoa que é barulhenta é porque ela está vazia. Ela está sem confiança, ela está sem segurança, ela se sente solitária, ela quer gritar para chamar a atenção. Quantas pessoas se sentem solitárias mesmo dentro dos seus lares? Quantas pessoas se sentem solitárias habitando em família? E quando ela se sente só, e quando ela se sente invisível, e quando ela se sente inútil, ela vai gritar para chamar a atenção. Ela vai chamar. Quantas das vezes você vê pessoas querendo cometer suicídio? E elas vão para a ponta de um penhasco, vão para um viaduto, vão para a ponta de um prédio. Porque na maioria das vezes ela não quer jogar. Quem quer se jogar vai pular logo, mas nem deixar ninguém ver. Na maioria das vezes que você vê uma pessoa sentada no viaduto e que você vê vários vídeos de resgate, ela não quer pular. Ela quer chamar atenção. Ela quer que alguém a veja, que alguém perceba que ela existe. Vocês concordam comigo? Ou vocês acham que é loucura da minha parte? E as pessoas, quando se sentem invisíveis, elas vão querer chamar atenção, e uma das formas que ela tem para chamar atenção é fazendo barulho. Talvez você conviva com alguém na sua casa, talvez você que está aqui nessa live é uma pessoa que tem feito muito barulho porque se sente invisível. Meu pastorzão, Lequinho. Então ela se sente invisível, inútil. E talvez nem a situação real seja essa, mas o coração dela alimentou isso e ela vai fazer barulho, ela vai querer gritar. Talvez você que está nessa live está nessa situação. Eu quero pedir que o Espírito Santo venha preencher o teu coração nessa live no nome de Jesus. Você é especial, você é importante, senta para conversar com as pessoas que estão ao seu redor, que faz parte da tua família. Fala do que você precisa, fala do que você está necessitando, abre o teu coração. Para de fazer barulho para chamar a atenção de alguém que talvez você já tenha representatividade muito sólida para essas pessoas, mas você está se achando invisível. Talvez está faltando o preenchimento do Espírito Santo aí no teu coração. Sabe, as pessoas estão se distanciando de quem faz barulho.
E talvez você não precisaria estar vivendo essa distância toda, porque está fazendo barulho desnecessariamente, porque você é importante, porque você é uma bênção. Infelizmente a pessoa chega a um nível tão fundo que tem que fazer coisas absurdas para chamar atenção. Outra coisa que eu vejo muito aí é a nudez. Por que você vê muita gente nua? Por que você vê muita gente com roupa colada? Por que você vê muita gente sensualizando? Porque elas querem chamar atenção, porque elas acham que não tem a atenção devida, porque essa carência já vem de muito tempo, talvez paterna, materna, talvez conjugal. E aí que forma que a pessoa tem que chamar atenção? Ela usa a sensualidade, ela usa a nudez, ela usa o brega para poder chamar atenção de alguma forma, pinta o cabelo de cores loucas, faz cortes absurdos, se veste de uma forma ruim. Por quê? Porque não é porque ela é assim, é porque ela quer chamar atenção, porque talvez ela tenha atenção, mas no coração dela, ela não tem como ela queria. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor aqui falando conosco. Que seja uma live de libertação e de restauração para a gente. Para de se sentir vazio, para de fazer barulho. Você não precisa disso, você tem o Espírito Santo para poder te ajudar. Chame as pessoas para poder conversar, resolva isso. Não existe segredo melhor, não existe base maior para que um relacionamento seja consolidado e saudável do que o diálogo, do que a conversa. A conversa vai tirar esse vazio que está fazendo barulho demais na tua vida e ela vai começar a ser preenchida pelo amor. Não foi isso que nós lemos? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, amor, ter uma vida saborosa, amável e ver dias felizes, refreia a língua. Refreia a língua, porque o distanciamento ele talvez esteja sendo causado porque estamos falando demais e falando agressivamente, porque nós estamos nos sentindo inúteis, vazios, invisíveis. Então ele deixa claro, pois quem quer amar a vida, sabe, ter sabor na vida, voltar a ter brilho nos olhos, valorizar pequenas coisas, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Deixa eu até pegar esse dolosamente aqui no grego para ver se ele ajuda a gente a identificar. Dolosamente, enganoso, fraudulento, malicioso, enganoso, evite que seus lábios falem enganosamente. E muitas das vezes nós ferimos, machucamos pessoas porque achamos que certas coisas estão acontecendo assim. Estamos invisíveis, não somos mais valorizados. E assim as pessoas vão se distanciando e as coisas vão ficando para trás. Amém, gente? Vamos parar aqui, temos 1 hora de live, tá? Foi muito bom, obrigado pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, chegamos a ter 10 pessoas no total aqui. Eu espero que esse assunto venha ter agregado bastante na vida de vocês, tá? Obrigado mesmo.